Continuando com a dinâmica populacional, a gente, além de conseguir analisar as variações dentro de uma população, se aumenta a densidade, se diminui a densidade, a gente também consegue fazer uma análise bem específica a respeito do crescimento das populações. A gente até identifica um padrão de crescimento populacional. Esse padrão ele pode ser de dois tipos: o crescimento de populações não controladas e o de populações controladas. Nesse gráfico a gente consegue ver os dois padrões de crescimento. Nesse primeiro padrão, que a gente tem aqui em rosa, a população não controlada, a ideia de não ter controle é que o crescimento da população acontece sem nenhum tipo de resistência ambiental. Imagina então um ambiente perfeito, onde nunca acaba comida, nunca acaba espaço, sempre tem água, sempre tem luz, sempre tem tudo disponível, as relações ecológicas são sempre harmônicas, só coisa boa acontecendo em cima dessa população. Imagina esse mundo. É um mundo que não existe, mas tenta imaginá-lo. Se eu tenho indivíduos dessa população que não tem nenhum tipo de resistência ambiental chegando para sobreviver num ambiente, alguns indivíduos chegam para sobreviver e começam a se reproduzir, buscando o seu nicho ecológico, buscando a sua adaptação para conseguir sobreviver nesse ambiente. Então, nesse primeiro momento, não existe uma taxa de reprodução muito elevada. Existe reprodução numa velocidade um pouquinho mais baixa. Mas se a espécie consegue encontrar o seu nicho ecológico, se a espécie consegue encontrar tudo o que ela precisa para sobreviver nesse local que ela acabou de chegar, aí ela acelera o seu ritmo de reprodução. Não tem nada que impeça, não falta comida, não tem problema, só relação harmônica, então a espécie vai se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo, numa velocidade extremamente elevada. Esse máximo de velocidade da reprodução dentro de uma espécie é o que a gente chama de potencial biótico. Então, potencial biótico é a velocidade máxima de reprodução que cada espécie tem, em condições ideais, onde não tem nenhum problema acontecendo com essa espécie. E a gente vê essa população não controlada fazendo exatamente isso. Essa curva realizada com esse supercrescimento, a gente pode chamar de crescimento exponencial. Como uma curva exponencial, Em pouco tempo você tem uma super elevação no número de indivíduos. Agora, isso não é a realidade. Então, no ambiente natural, não é assim. Tem relação harmônica? Sim, mas tem relação desarmônica também. Então, do mesmo jeito que a espécie ganha benefícios vindos de outras espécies ou de indivíduos da mesma espécie, tem também os prejuízos. Então, não é tão fácil de sobreviver. Tem predador, tem parasita, tem relações desarmônicas acontecendo. E o ambiente também não tem sempre tudo disponível, todos os fatores abióticos ali sempre à disposição. Pode começar a faltar alimento, pode começar a faltar água, não vai ter espaço para todo mundo, não tem mais território de reprodução, alguma coisa começa a faltar. Essas faltas, esses prejuízos das relações desarmônicas é o que a gente chama de resistência ambiental. Então, na realidade, uma população, quando ela se instala e começa a aumentar, começa a crescer dentro de um ambiente, você observa, na verdade, essa resistência ambiental. No gráfico dá para ver isso muito bem. A população chega, começa a se reproduzir numa velocidade não muito acelerada, esse período de adaptação, verificando se o nicho ecológico está ali presente, se consegue sobreviver naquele local. Se conseguir, a espécie fica. Se não conseguir, esses indivíduos vão embora para outro local ou acabam morrendo se não conseguirem sair dali. A população começa então a crescer, a se reproduzir cada vez mais acelerado, se reproduzir, se reproduzir, se reproduzir, mas não no seu potencial biótico. Olha a diferença aqui, nesse rachurado a gente observa justamente o que a resistência ambiental faz. Então eles vão se reproduzir mais rápido? Vão. Mas não consigo só ficar me reproduzindo, eu tenho que lutar com um predador, eu tenho que fugir de um parasita, eu tenho que tentar encontrar alimento, eu tenho que sobreviver ao mesmo tempo que eu estou tentando aumentar a minha população. Então a reprodução acontece, mas num ritmo não tão acelerado. E também não vai acontecer para sempre, como a gente vê aqui na não controlada. Na não controlada, ela vai se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo e não para nunca. Porque nunca tem alguma coisa que restringe o crescimento dela. Nunca falta alguma coisa para essa população. E isso é prejudicial também, Porque se eu tenho num ambiente natural uma população que vai crescendo, crescendo, crescendo sem limites,
uma hora ou outra ela vai esgotar todo o alimento, uma hora ou outra ela vai acabar com todo o espaço disponível, uma hora ou outra ela vai ter algum problema. E aí isso pode levar ao esgotamento de algum recurso super importante e aí faz com que nenhum indivíduo mais dessa população consiga sobreviver nesse local. A população poderia entrar em extinção ou pelo menos diminuiria muito a quantidade de indivíduos que vão conseguir sobreviver nesse ambiente. No ambiente natural, as populações crescem respeitando essa resistência ambiental, então num ritmo, num potencial biótico bem menos elevado, você tem uma reprodução bem menos acelerada e temos um limite também. Esse limite é o que a gente chama de capacidade suporte, é o que o ambiente aguenta. Então o ambiente não vai aguentar um número super abusivo, super absurdo de indivíduos dessa população. Existe um limite estabelecido pelo ambiente. Como assim? Quanto de indivíduos o ambiente consegue sustentar, fornecendo comida adequada, quanto espaço tem naquele ambiente para eu saber quantos indivíduos cabem naquele local. Essas restrições, essas resistências vão impondo esse limite. Então a população vai se reproduzindo até chegar bem perto desse limite. Então vamos supor, por exemplo, que o limite nesse ambiente aqui do meu exemplo é de 100 indivíduos. Então a população vai se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo até chegar em 100 indivíduos. Não quer dizer que essa população vai continuar com 100 indivíduos para sempre. Respeitando essa resistência ambiental, essa velocidade de reprodução diminui para ocorrer o equilíbrio. Lembra que a gente chama de homeostase, o equilíbrio dinâmico. Então você tem variações ao redor desse valor médio, né, de 100 indivíduos, mas ele não pode passar muito desse valor. Se ele continuar crescendo, se desenvolvendo, se essa população continuar se desenvolvendo muito, eu posso ter um número tão alto de indivíduos que eu acabo esgotando algum recurso importante para eles sobreviverem. Então, a própria população diminui o seu ritmo de crescimento, desacelera e encontra um equilíbrio ideal, encontra uma quantidade de indivíduos que vai variando ao redor de um valor médio. Por exemplo, uma hora tem 100, uma hora tem 101, uma hora tem 98, porque o ambiente também ele é dinâmico, né? Ele vai mudando. Uma hora tem mais alimento, choveu mais, tem mais água, tem mais espaço, menos predador. Você vai tendo variações naturais e aí a população vai se adequando a essas variações naturais. Homeostase. Então, num ambiente natural, todas as populações elas buscam justamente isso. A homeostase, o seu equilíbrio, e se mantendo nesse equilíbrio não há o esgotamento de recursos. É claro que se eu pensar em algum impacto ambiental, introduzir uma outra espécie de predador, aí você vai ter mais relação desarmônica. Se eu faço desmatamento em alguma floresta, aí eu retiro as árvores que são necessárias para a reprodução dessa espécie. Sempre que a gente tem algum tipo de impacto ambiental diferente, é claro que a gente muda essa homeostase que a espécie tem. Mas o objetivo de todas elas é justamente isso, manter essa homeostase para sempre. Se não tiver nenhum incômodo, continua nessa variação natural até o fim dos tempos. Sempre pensando que pode ter algum tipo de interferência. Normalmente o vestibular gosta muito de falar de espécies exóticas. Quando espécies exóticas são introduzidas, essas espécies não têm um predador natural, não têm um parasita natural, não têm resistências ambientais naturais para sobreviver naquele local. Então elas vão ter um papel muito semelhante aqui de populações não controladas num primeiro momento e podem acabar esgotando alimentos de outras espécies. Todas as espécies então buscam se manter na homeostase, então aqui, né, nessa população controlada seria o normal nos ambientes. Esse caso de população não controlada, a gente observa bem mais em cultivo de bactérias em laboratório. Eu posso cultivar bactérias em laboratório, fornecer espaço, comida, ambiente, temperatura, tudo absolutamente adequado. Então as bactérias vão se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo no seu potencial biótico. Quando começar a faltar comida, eu dou mais. Quando não tiver mais espaço, eu dou mais. Eu sempre dou as melhores condições. Então não tem por que ela diminuir a sua velocidade de reprodução. No ambiente natural não é isso que acontece, então a gente tem essa diminuição na velocidade de reprodução e a busca pelo equilíbrio. É sempre assim.